A participação popular tem o poder de conquistar benefícios para as comunidades e até mesmo para estabelecer novas leis. Saiba como na reportagem de Eduardo Júnior. A coletividade pode ser o ponto de partida para a transformação da cidade ou para o estabelecimento de novas leis. Isso acontece quando esses agrupamentos passam a assumir pautas e a se apresentar como movimento. Os movimentos sociais são movimentos de organização, de ativação, de aglutinação, né, de camadas, esferas da sociedade civil que se unem em torno de uma demanda, de uma luta, de uma pauta, né? Hoje é comum encontrarmos pautas elaboradas por vereadores ou deputados, mas também podem ser apresentados os projetos de lei de iniciativa popular. A exigência da Constituição é que esse projeto, que vai ser redigido ali, né, pela comunidade, por um grupo de pessoas, que ele conte pelo menos com a assinatura de 1% do eleitorado, se for um projeto de lei federal. Se for um projeto de lei de âmbito municipal, aí a exigência é de que ele seja assinado por no mínimo 5% do eleitorado do município. Alguns de fato se transformam em leis. Davi destaca que um dos mais comentados nos últimos tempos é o da ficha limpa. A lei da ficha limpa ela teve início exatamente com um movimento da sociedade que queria aprimorar a legislação eleitoral no sentido de impedir candidaturas de alguns políticos que já tivessem algumas condenações, ainda que não transitadas em julgado. Há também projetos que não pretendem se transformar em lei e ainda assim resultam em conquistas sociais. Rogério é líder comunitário e nos conta sobre a luta para conseguir outra linha de ônibus para o aglomerado da Serra, na zona sul da capital mineira. A necessidade passou a ser discutida depois que uma obra de urbanização foi concluída. Abriram as ruas, a principal rua, que é essa Avenida Cardoso, o pessoal conhece como Praça do Cardoso, ligando a Mendes Sá. E a partir daí esqueceram do social, que era parte do transporte público. Rogério e os moradores tinham a mesma dúvida. Como se consegue um ônibus? Em busca da resposta, tiveram uma ideia. De a gente procurar alguém que tivesse expertise, tanto na questão de direito, quanto na questão de transporte. E na questão do transporte, a gente procurou o Tarifa Zero. Das reuniões entre os moradores, Ministério Público, o Tarifa Zero e o grupo Arquitetas Sem Fronteiras, finalmente veio o busão da comunidade, que tem tarifa reduzida, R$ 1,50. Muitas empresas deixam de contratar um funcionário porque ele tem que pegar mais de um ônibus, ou tem que pegar 2 ônibus no metrô, por causa do valor da tarifa. Muitas pessoas, inclusive, omitem, né, a distância que moram. Nasceu também uma cartilha, uma forma de compartilhar o conhecimento adquirido com outras comunidades. Afinal, a mobilização pode solucionar problemas não só de um, mas de todos. Se a gente tem uma série de conquistas, eles só foram possíveis porque houve organização e mobilização social para que esses direitos existissem. Bom, e para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Walter Moura. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Bom, nós vimos na reportagem que essas iniciativas acabam, na prática, tendo mais efetividade que a própria lei ali no papel, né? É sempre muito importante essa mobilização da comunidade. Mas, para a gente entender o assunto, eu queria que você explicasse para a gente a diferença entre a iniciativa popular e a participação popular. Parecem coisas, né, similares, mas não. O nosso desenho constitucional, em todos os níveis, municipal, estadual, federal e no Distrito Federal, ela tem um apoio sobre a democracia. Em tese, nós temos declaradamente que o poder vem do povo. Só que nesse desenho, o povo não exerce diretamente esse poder. Ele delega para os representantes, principalmente nas casas legislativas e também no Poder Executivo. Então, a iniciativa popular para propor uma lei, ela é um caminho que já está desenhado, o colega que fez a apresentação no vídeo já antecipou. Mas
A reportagem também mostra que o cidadão pode participar dentro da sociedade civil organizada, não só para a modificação da lei, mas para a implementação das leis que já existem no Brasil. O Brasil é conhecido como um país de muitas leis. Tem gente que acha isso muito ruim, chama de inflação legislativa, nós temos leis para tudo. Às vezes, o problema de transporte, saúde, segurança pública não estão em mudar a lei, mas em colocar leis já existentes em prática. Daí porque os mecanismos de participação popular para a efetividade das leis não está em mudar mais as leis, mas em fazer um controle popular, um controle do cidadão sobre a gestão do executivo e do legislativo. Nós acompanhamos na reportagem a participação popular no que se refere ao transporte público. Isso. Nós podemos ter exemplos parecidos em outras áreas também, na saúde, na educação, a saúde que é sempre tão sensível em todos os estados, né? Bom, nós temos também o nosso país, a nossa organização constitucional apoiada na pluralidade política que demanda uma possibilidade da gente se afiliar a várias opções, hora social, hora de progresso, hora de aumento de riqueza, hora de defesa de setores menos favorecidos. Então, para isso, o que é bom o brasileiro entender? O setor privado, a iniciativa privada, esse setor ele já está organizado em grupos de interesse. Então nós temos, por exemplo, as frentes parlamentares do setor rural, as frentes parlamentares da indústria de alimentos, as frentes parlamentares, por exemplo, da indústria que está prestando serviço de telefonia, bancária. Então eles são fortes e estão ocupando os espaços. Mas na política não pode haver lacuna. E o cidadão deve buscar se organizar ou aderir a movimentos sociais da sociedade civil já organizada, que, por exemplo, busquem promover junto às autoridades constituídas o interesse que você tem, que no seu município, no seu estado, no seu país é fraco. O importante é que nós participemos. Hoje tem as redes sociais, hoje tem as possibilidades de manifestação ordeira, e esse espaço, se preenchido, a gente consegue modificar o lugar onde a gente vive. Agora, a participação popular, como você já explicou, é diferente da iniciativa popular. Ela pode ser feita com qualquer número de pessoas? Para que haja um projeto de lei de iniciativa popular, nós temos requisitos em âmbito federal, estadual e municipal. Nós temos que preencher esses requisitos com as chamadas listas de assinatura. Isso é a formalização de um projeto de lei para ser encaminhado a uma casa legislativa. O cidadão pode pular esta etapa e buscar uma entidade civil já organizada nas áreas diversas de defesa da sociedade no país, elas vão realmente em todas as áreas, e buscar para que essa entidade leve ao legislativo um projeto já para um parlamentar. Eu elegi o vereador, eu elegi o deputado estadual e o deputado federal. Nada impede que o cidadão busque hoje por e-mail uma audiência com o parlamentar e faça a sua proposta do seu grupo de interesse para uma proposta legislativa. Fora isso, é bom também pesquisar para saber, precisa mesmo de uma lei para alcançar o que eu quero? Às vezes não é lei que precisa, às vezes precisa de iniciativa, de cartilha, de controle, de regularidade sobre o que já vem sendo feito no país. Agora, o cidadão precisa estar ligado ou filiado a algum movimento, alguma ONG? Não, o cidadão ele é livre para se associar ou não. O Brasil não tem, infelizmente, uma cultura de associativismo, que tem em alguns países já de repúblicas experimentadas na Europa, por exemplo. O associativismo ainda é uma exceção no Brasil. Mas o que é interessante é o brasileiro ficar antenado. Hoje a gente tem a ferramenta da internet. Busque, se você tem interesse em modificar algo na sua cidade, na sua vizinhança ou até no seu país, busque, não digo a afiliação necessária, mas busque as ferramentas que essas entidades dão para o cidadão vocalizar o seu interesse ou o interesse do seu grupo para mudar o seu país. Belas orientações, belas dicas. Obrigada mais uma vez pela participação. Uma boa tarde. Boa tarde.